Foi num estado de espírito muito alegre que Nicolai chegou de noite a uma estalagem de Voronezh, encomendando tudo aquilo de que se vira privado durante tanto tempo no exército. E no dia seguinte, tendo-se barbeado cuidadosamente e vestido o uniforme de gala que havia muito não usava, foi apresentar-se aos chefes. O comandante das milícias era um general no civil, um homem velho que estava visivelmente deliciado com o seu título e o seu cargo militares. Recebeu Nicolai com severidade, pensando que era isso que em termos militares mais convinha. E, num tom assintoso, como se tivesse esse direito, e como se tivesse de decidir sobre o curso geral das coisas, aprovando e não aprovando, pôs-se a interrogá-lo. Nicolai estava tão bem disposto que tudo isso apenas o divertia. A seguir, o comandante das milícias foi à casa do governador. O governador era um homenzinho animado, muito carinhoso e simples. Indicou a Nicolai as codelarias onde este podia arranjar cavalos, recomendou-lhe um alquilador da cidade e um proprietário rural a 20 verstás da cidade que tinha os melhores cavalos e prometeu-lhe todo o género de ajuda. É filho do conde Ilia Andreevich. A minha esposa mantinha relações de grande amizade com a sua mãezinha. Às quintas-feiras temos convidados cá em casa. Ora, hoje é quinta-feira, então seja bem-vindo sem cerimónias, disse o governador despedindo-se dele. Quando saiu de casa do governador, Nicolai mandou trelar um cavalo de muda e, levando consigo o vago mestre, foi direito à codelaria que ficava a 20 verstás da cidade, pertencente ao proprietário rural indicado. Nos seus primeiros dias em Voronezh foi tudo muito divertido e fácil para Nicolai, correndo tudo bem e tudo se arranjando às mil maravilhas, como sempre acontece quando uma pessoa está bem disposta. O senhor com quem Nicolai foi falar era um antigo oficial de cavalaria, solteiro, caçador, muito entendido em cavalos e que tinha uma oficina de tapetes. Também tinha uma zapecanca, que é uma vodka com mel centenária, um vinho velho húngaro e cavalos maravilhosos. Nicolai, sem delongas nem grandes conversações, comprou por 6.000 rublos 17 garanhões escolhidos a dedo, como ele dizia, ótimos para comprovarem o êxito da sua comissão de serviço. A seguir ao almoço, tendo exagerado um pouco no vinho húngaro, Rostov, depois da troca de beijos com o dono da casa, com quem já se tratava por tu, bateu de volta para a cidade por um caminho péssimo. Mas o seu estado de ânimo era tão bom que não parava de apressar o cocheiro a fim de chegar ainda a tempo ao serão do governador. Depois de ter mudado de roupa, de ter borrifado perfume e de ter vertido água fria por cima da cabeça, Nicolai apresentou-se em casa do governador um pouco atrasado, mas com uma frase previamente estudada: mais vale tarde que nunca. Não estava marcado um baile, nem fora dito que iam dançar, mas toda a gente sabia que Katerina Petrovna iria tocar valsas escocesas no clavicórdio e que isso puxaria para a dança. Por isso todos os convidados vestiram como se fossem um baile. Em 1812, a vida na província era a mesma de sempre, com a única diferença de uma maior animação na cidade por causa da chegada de muitas famílias ricas de Moscovo e também porque em tudo o que acontecia naquele tempo na Rússia se notava uma certa envergadura, dar largas a todos os desejos, tudo ao Deus dará, e também porque, se antes a conversa era banal e obrigatoriamente sobre o tempo e os conhecidos, agora falava-se de Moscovo, do exército e de Napoleão. Em casa do governador reunia-se, então, a melhor sociedade de Voronezh. As senhoras eram muitas, entre elas algumas moscovitas que Nicolai conhecia. Dos homens, porém, não havia quem pudesse rivalizar de algum modo com o cavaleiro da Cruz de São Jorge, o sardo em comissão de serviço e ao mesmo tempo bondoso e bem educado conde Rostov. Havia entre os homens um italiano, prisioneiro de guerra, era oficial do exército francês, e Nicolai sentia que a presença daquele prisioneiro elevava ainda mais o seu prestígio de herói russo. O italiano era uma espécie de troféu. Nicolai sentiu e parecia que toda a gente via o italiano dessa maneira. Por isso mostrou-se digno, reservado, mas também carinhoso para com o oficial. Mal Nicolai entrou, de uniforme de hussardo, cheirando a perfume e a vinho, dizendo as palavras mais vale tarde que nunca, e ouvindo-as de volta várias vezes, sentiu logo se tornar o favorito de todos na província, coisa que sempre lhe agradara.
mas que agora, depois de tão longo intervalo, o embriagava deliciosamente. Não era somente nas estações de muda, nas estalagens e na oficina de tapetes do latifundiário que as criadas se sentiam lisonjeadas com a sua atenção. Aqui no serão do governador havia, assim pareceu a Nicolai, um número inesgotável de jovens senhoras e meninas bonitas que esperavam com impaciência que Nicolai lhes desse atenção. Se as senhoras novas e as meninas o coqueteavam, palavra horrorosa, as velhas, desde o primeiro dia, ocupavam-se em casar e fazer ganhar juízo a este o sardo bravo e estroina. Entre as últimas contava-se a própria esposa do governador, que o recebeu como a um parente próximo, e o tratava por Nicolas e por tu. Efetivamente, Caterina Petrovna desatou a tocar valsas escocesas, o que proporcionou ao hábil Nicolai a possibilidade de encantar ainda mais a sociedade provinciana. Espantou mesmo toda a gente com a sua maneira particular e desembaraçada de dançar. Nesta noite ele próprio se sentiu algo espantado com a sua maneira de dançar. É que em Moscovo nunca dançava assim e consideraria mesmo inconveniente e de mau tom esta forma demasiado livre de dançar. Mas aqui sentia a necessidade de os surpreender a todos com qualquer coisa de extraordinário e que os levasse a pensar que era uma coisa natural nas capitais, mas ainda desconhecida na província. Durante todo o serão, Nicolai não largou de olho uma loira de olhos azuis, rechonchuda e bonitinha, mulher de um dos funcionários provinciais. Com a convicção ingênua dos jovens arrebatados pelo divertimento de que as mulheres alheias tinham sido criadas para eles, Rostov não largava a senhora e tratava o marido dela de forma amigável, com o seu quê de conspiradora. Como se, embora não tivessem falado nisso, ambos soubessem que linda seria a intimidade deles, isto é, Nicolai com a mulher daquele marido. O marido, no entanto, parecia não compartilhar dessa convicção e tratava Rostov com particular soturnidade. Porém, a ingenuidade bondosa de Nicolai era tão infinita que por vezes o marido não resistia à boa disposição do oficial. Para o fim do serão, contudo, à medida que a cara da mulher se tornava mais corada e animada, a cara do marido ia ficando mais triste e pálida, como se a carga de animação fosse uma para os dois e, à medida que aumentava na mulher, tivesse de diminuir no marido. 5. Nicolai, com um sorriso que não lhe largava a cara, estava sentado na cadeira, arqueando-se um pouco, inclinando de muito perto sobre a loira e fazendo-lhe cumprimentos mitológicos. Mitológicos. Alternando com agilidade a posição das pernas moldadas por calças de montar justas, cheirando a perfume e admirando a sua dama e a si mesmo e as formas bonitas das suas pernas, Nicolai dizia à loira que tencionava raptar uma dama em Voronezh. Mas que dama? Encantadora, divina. Os olhos dela, Nicolai olhou para a sua interlocutora, são azul claros, a boca é de coral, a brancura, olhava-lhe para os ombros, e a beleza são as de uma diana. O marido aproximou-se deles e perguntou sombriamente à mulher do que estavam a falar. Nikita Ivanitch, disse Nicolai, levantando-se cortesmente. E como que desejando que Nikita Ivanitch tomasse parte nas suas brincadeiras, compartilhou também com ele a sua intenção de raptar uma loira. O marido sorria com soturnidade, a mulher com alegria. A bondosa governadora, com ar reprovador, aproximou-se deles. Anna Ignatievna quer ver-te, Nicolas, disse ela, pronunciando o nome Anna Ignatievna de uma maneira tal que Rostov percebeu de imediato que se tratava de uma senhora muito importante. Vamos, Nicolas, dás-me licença que trata assim. Sim, matante, já chama tia. Mas quem é a tal senhora? Anna Ignatievna Malvintseva. A sobrinha falou-lhe de ti, de como a salvaste. Não estás a ver quem é? Salvei tanta gente, disse Nicolai. A sobrinha é a princesa Bolkonskaya. Ela está cá em Voronezh com a tia. Coraste, significa que... Nem pensar, deixe disso, matante. Está bem, está bem. Este rapaz... A governadora levou até uma velha alta e muito gorda. Maneira de descrever as pessoas.
coifa azul clara, que acabava de terminar uma partida de cartas com as personalidades mais importantes da cidade. Era Malvintseva, tia materna da princesa Mária, viúva rica e sem filhos que vivera sempre em Voronezh. Quando Rostov se aproximou, ela já estava de pé acertando as contas do jogo. A senhora estreitou os olhos com imponência e severidade, olhou para ele e continuou a descompor o general que lhe ganhara. Muito prazer, meu caro, disse ela estendendo a mão a Nikolai. Serás bem-vindo à minha casa. Depois de falar um pouco da princesa Mária e do seu defunto pai, de quem Malvintseva, pelos vistos, não gostava, e de lhe perguntar se sabia alguma coisa do príncipe Andrei, que também não gozava dos seus favores, a velha importante deixou-o ir, renovando o convite para ele a visitar. Nikolai prometeu que iria e voltou a corar quando se despedia de Malvintseva. Quando ouvia o nome da princesa Mária, Rostov experimentava um sentimento de timidez, de quase medo, incompreensível para ele próprio. Afastando-se de Malvintseva, Rostov quis voltar a dançar, mas a pequena governadora pôs a mãozinha roliça na manga de Rostov e, dizendo que tinha de falar com ele, levou-o para a sala dos divãs, de onde saíram de imediato todas as pessoas que lá estavam para não incomodar a governadora. Sabes, mon cher, disse a governadora com uma expressão séria no seu rosto pequeno e bondoso. É um partido mesmo bom para ti. Queres que te arranje em casamento? Quem má tanto? Perguntou Nikolai. A princesa. Katerina Petrovna prefere Lili, mas ao meu ver não, tem de ser a princesa. Queres? Tenho a certeza de que a tua mamã ficaria grata. A sério, que menina maravilhosa. Não é tão desengraçada como isso. Mesmo nada, disse Nikolai como que ofendido. Matante, eu como soldado, não imponho nem recuso nada, disse Rostov sem pensar no que estava a dizer. Então lembra-te, não é brincadeira nenhuma. Pois qual brincadeira? Pois, disse a governadora como se falasse consigo mesma. E mais uma coisa, mon cher, entre outras, está a galantear demais essa loura. Até dá pena olhar para o marido, francamente. Ah, não, somos amigos, disse Nikolai ingenuamente. Não passava pela cabeça de Nikolai que um passatempo tão divertido para ele pudesse entristecer alguém. Mas disparate, disse à governadora, lembrou-se de repente de Nikolai durante a ceia. Vai começar a arranjar-me casamento. E a Sónia? E quando se despedia da governadora, a ouvi-la dizer com um sorriso mais uma vez, então não te esqueça, chamou-a de lado e disse, verdade seja dita, matante. O quê, meu amigo? Vamos sentar-nos. Nikolai sentiu o desejo e a necessidade súbita de revelar todos os seus pensamentos secretos, que não revelaria à mãe, à irmã, a um amigo, a esta senhora quase desconhecida. Mais tarde, quando Nikolai recordava este impulso de sinceridade sem motivo, inexplicável, e que, no entanto, teve para ele consequências muito importantes, parecia-lhe, como normalmente parece a toda a gente, que o fez por nada. Foi um impulso estúpido. Esta súbita confissão, a par de outros pequenos acontecimentos, teve, no entanto, para ele e para toda a sua família, consequências enormes. É o seguinte, matante. Há já muito que a mamã me quer casar com uma noiva rica, mas repugna-me a ideia de me casar por dinheiro. Oh, sim, compreendo. Mas a princesa Bolkonskaya é outra coisa. Em primeiro lugar, digo-lhe com toda a sinceridade que gosto muito dela. Que me agrada ao coração. Além disso, como me encontrei com ela naquela situação, é estranho, mas passa-me muitas vezes pela cabeça que é o destino. Veja só, a mamã há muito que tem esta ideia, mas a mim não me calhou vê-la. Nunca tive essa ocasião, não nos encontrávamos. E quando Natasha era noiva do irmão, eu nem sequer podia pensar em casar-me com ela. Coincidiu que me encontrei com ela precisamente quando o casamento de Natasha tinha sido cancelado. E depois, a propósito, nunca falei disto a ninguém, nem falarei, só à senhora. A senhora apertou-lhe o braço com gratidão. Conhece Sofia, minha prima? Amo-a, prometi casar com ela e caso-me. Por isso, bem vê, sem falar, nem falar se pode daquilo, assim falava Nikolai, desorientado e corando. Meu caro, qual é a tua ideia? A Sofia não tem nada e tu próprio disseste que a fortuna do teu papá está muito mal. E a tua mamã? Primeiro, isso mata. Segundo, a própria Sofia. Isto não é Sofia, é Sónia. Está enganado. Se tiver coração, que vida terá? A tua mãe desesperada, a casa arruinada. Não, meu querido, tu e a Sofia têm de compreender isso.
Isto o livro fala em Sophie, mas isto é a Sónia. Nikolai calava-se. Agradava-lhe ouvir aqueles raciocínios. Mesmo assim, matante não pode ser, disse ele com um suspiro depois de uma pausa. E também sabe-se lá se a princesa vai aceitar casar-se comigo. Além disso, está de luto. Será boa altura para se pensar nisso? E tu estás a pensar que eu te quero casar agora mesmo? Está maneiras e maneiras, disse a governadora. Mas que casamenteira, minha tia, disse Nikolai, beijando-lhe a mãozinha rechonchuda.